Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui do Superlativo. Hoje vamos receber uma pessoa fantástica, o professor Luiz Fernando Lopes. Nossa, minha sobrancelha tá estranha. Para falar de humanismo e ética na era digital. E o prof já entrou, que coisa maravilhosa! Aqui, prof, a sua solicitação. Vamos esperar agora a boa vontade da plataforma aceitar, porque nós estamos fazendo tudo direitinho. Aí! Tá bom o Boa áudio? noite! Tá me ouvindo? Tá tudo certo? Maravilhoso. Boa noite, professora Dinamara também, que já entrou aqui. Que delícia, gente! Que coisa boa ter vocês. Boa noite, Sharon, boa noite. Quem já está participando, bem-vindos, bem-vindas. É sempre um prazer poder contribuir de alguma maneira. Obrigada, prof. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu estava ansiosa aqui pelo dia de hoje, porque eu amo fazer esse programa, eu amo receber vocês aqui, eu aprendo demais. E vamos começar, então. Deu uma Vamos lá. travadinha, agora voltou. Ixi, voltei com filtro. Eu nem sei como é que eu fiz isso, porque eu não uso filtro. Aí. Prof, gostaria que você, então, se apresentasse, por gentileza, e contasse um pouquinho do seu trabalho para a gente também. Claro, vamos lá. Então, eu sou o professor Luiz Fernando, eu tenho formação em filosofia, primeiramente, também tenho formação em teologia, formação em pedagogia, o meu mestrado e doutorado na área de educação, e atualmente eu atuo na Escola Superior de Educação e no mestrado profissional da Uninter, que é um mestrado profissional em educação e novas tecnologias. Eu tenho uma trajetória formativa que eu passei por seminário, né? Eu passei pelo Seminário Capuchinho por 12 anos, então estudei filosofia, teologia, e depois eu passei pela PUC, pela Faculdade Bagose, né? A própria Uninter, estudando pedagogia. Então, acho que que eu posso dizer assim, da minha formação de maneira geral, é basicamente isso. Agora, com relação ao que eu tenho estudado aí, principalmente nos 2 últimos anos, né, o projeto de pesquisa Relações entre Educação, Tecnologia, Humanismo e Ética. E esse projeto de pesquisa, como o título diz, né, como diz o próprio título, procura abordar essas relações, né? Olha, mas como que é ser humano num contexto tecnológico, mas principalmente tecnológico digital? Porque todas as épocas são tecnológicas, né? Só que a nossa é marcada pela tecnologia digital, agora tem a inteligência, ou pelo menos chamada inteligência artificial. Então, o quanto que isso impacta a vida do ser humano e, junto com isso, a questão ética, né? As ciências humanas, de maneira geral, elas eram, antes de ser chamadas de ciências humanas, eram chamadas de ciências morais, né? Ou ciências morales. E, claro que tem uma relação direta, então, com o tipo de humanismo, quer dizer, de qual humanismo falamos, né? Tem o Pois é. humanismo clássico lá do Renascimento, ou seja, a centralidade no humano, ou o projeto baconiano, né, de o ser humano estar no ápice da cadeia alimentar, portanto, de dominar, de controlar. Mas nós temos também um humanismo, por exemplo, do Hans Jonas, em que, olha, o humano é importante, mas ele só é importante se tiver todo o planeta, e se ele cuidar desse planeta, quer dizer, o humano tem que ser responsável pelo planeta, pelos outros humanos, inclusive aqueles que ainda não nasceram, porque ele é o único que tem essa capacidade de ser responsável. Então, o humanismo trabalhado no projeto tem essas, posso dizer assim,
diversas também, porque nem todas convergem, e várias perspectivas, né, humanistas, mas de maneira geral converge para a ideia de que, olha, o humanismo é uma teoria, ou são teorias, e junto com elas práticas, né, teorias que são sempre relacionadas com práticas que consideram o humano de uma forma integral, ou seja, desenvolver o humano, cuidar da humanidade no ser humano. E o que nós temos atualmente, né, e não poucos autores, mas eu posso citar aqui, por exemplo, o Byung-Chul Han, né? Byung-Chul Han, eu estou aqui lendo agora no Enxame Perspectivas do Digital, quer dizer, e também outros autores, né? Acabei de falar já também do nosso amigo Hans Jonas aqui, né? Por exemplo, o princípio responsabilidade. Então, nós temos, assim, uma preocupação com o que é uma vida autenticamente humana, né? O digital é uma criação do humano, não de um único, embora na ciência acontece isso, na filosofia, quer dizer, aparece um conceito, aparece uma teoria, aparece uma tecnologia nova, muitas vezes lá o inventor, né, que acaba sendo aqui levando toda a fama, mas tem todo um trabalho, às vezes, de pesquisadores, a própria história e condição da humanidade que contribuiu para chegasse num estágio de amadurecimento que tornasse possível aquela teoria ou aquela tecnologia, e isso muitas vezes não é lembrado, né? O que fica olha, mas quem inventou a lâmpada foi fulano, quem fez... Então, né, nós ficamos com às vezes, o resultado e nem sempre esse aspecto do esforço coletivo, né, de tudo que foi produzido, pensado para chegar nisso, à época, muitas vezes isso não aparece. Então, humanismo também tem o problema dos ismos, né, como muitos ismos, outros ismos, né, desde na religião também, né, cristianismo, islamismo, etc. Mas a percepção é de que, olha, precisamos dar uma atenção ao humano e refletir assim, ó, o que é mesmo uma vida, eu já fiz a pergunta aqui, né? O que é uma vida autenticamente humana? Parece até que há uma redundância, né? Mas o que é perder a autenticidade? Quer dizer, a ficar afastado, perder o contato real, se preocupar com tantas coisas, seja com os elementos materiais, quer dizer, tem o necessário. Há o necessário, nós somos corpo, alimentar esse corpo, mas pensar o corpo separado, como se o espírito e o corpo fossem separados, né? E aí, agora eu alimentei o corpo, depois eu vou para a igreja, vou alimentar o espírito, como se o ser humano não fosse uma unidade. E a ideia também de performance, que está muito presente hoje, né? Tem que ter performance visual, performance na fala, performance nos negócios, performance no trabalho, enfim. Tem até um filósofo que trabalha isso, né? Que é o Sloterdijk, né? Peter Sloterdijk, que como se a vida fosse assim uma espécie de educação física. Amanhã eu tenho que rezar melhor do que eu rezei hoje, amanhã eu tenho que ganhar mais do que eu ganhei hoje, amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje, como se o ser humano também não tivesse limite, né? E fosse, de fato, um ser de performance, muitas vezes relacionando com mas a gente tem que ser competitivo porque a natureza é competitiva. E onde que eu quero chegar com isso? Olha, isso são os ismos, né? Os ismos são ideias que nós criamos a partir da forma como nós olhamos para a natureza, como nós olhamos e vemos o ser humano e buscamos compreender o ser humano. Então, isso tem tudo a ver com a filosofia. Quer dizer, por que algumas pessoas podem olhar para uma floresta e pensar assim, puxa, eu poderia cortar aqui esses eucaliptos, ou seja lá o que for, a madeira que fosse, e ganhar muito dinheiro, e outro pode olhar para essa mesma floresta e dizer, nossa,
que coisa mais linda, aqui eu me sinto até mais próximo de Deus, ou que ar maravilhoso de se respirar, que natureza linda, precisamos conservá-la, etc. Por que será que tem essas visões? Por que temos visões tão diferentes, né, com relação à natureza e ao próprio ser humano? Então, a atualidade é marcada muito por uma objetificação, né? Você, eu, qualquer um, é muito mais uma perspectiva de tratar o outro como se ele fosse um objeto e ele precisa servir para alguma coisa. A hora que não servir mais, eu já não me importo mais, né? O sentido de ser humano fica muito distante. Isso não significa que tenha o ser humano bonzinho e o ser humano que é totalmente mal, quer dizer, está presente em todos nós, né? Essa questão de ter a bondade, a possibilidade de fazer o bem, mas também a possibilidade de fazer o mal, está presente em todos nós. A questão é, e quando uma visão que carrega consigo uma forma de agir, ou possíveis formas de agir, ela se impõe como sendo praticamente a única possível, né? Como se outras formas de existência, outras formas de ser, estar no mundo não fossem possíveis. Muitas vezes o que nós temos no nosso sistema é isso. Mas eu preciso deixar você falar também, né, chefe? Porque senão aqui a conversa não é uma conversa. Prof, fica à vontade. Olha, a casa é sua, tá? Você está em casa e sabe que é um prazer gigantesco aqui ter você aqui tá escutando, né? Tendo essa aula aqui, né? Bom, eu só quero convidar aos nossos espectadores participantes aqui que se tiverem alguma dúvida, se tiverem enfim, algum comentário, que fiquem à vontade para compartilhar aqui com a gente, né? Então, prof, o humanismo, depois dessa história maravilhosa aqui que você trouxe com tanta bagagem para a gente, como que você pode, então, resumir ela em uma frase, talvez? Seria responsabilidade sobre o outro humano, talvez? É uma possibilidade, ou seja, o humanismo é toda ideia, ação que busca valorizar o humano e aquilo que o humano tem de mais genuíno, né? Aí você pode, será que é a capacidade de sofrer, né? Nós compartilhamos, por exemplo, a capacidade de sofrer, e a gente vai além daí daquela noção lá aristotélica, o homem é um animal racional, e é um ser capaz de linguagem, né? Nós, sermos capazes de linguagem, nós podemos nos associar, daí nós fazemos política, né? E as nossas ideias, as nossas ações, então são ações políticas, né? Paulo Freire, a educação é um ato político, mas a educação é possível também porque temos a linguagem, então, e linguagem aqui não resumida apenas à fala, né, mas a capacidade mesmo do ser humano, a capacidade simbólica de comunicação, enfim, pensar justamente, refletir sobre aquilo que nos faz humanos, e claro que também a capacidade inventiva, né, a questão tecnológica está presente nisso. Mas eu resumiria assim. Então, humanismo é estar atento para a humanidade do ser humano, para aquilo que faz o ser humano genuinamente humano, né? Então, qualquer ideia, teoria, prática que venha a transformar o ser humano em objeto, em meio, né? E assim, impedir possibilidades de formas de pensar, de viver, então seria desumanização. Essa linha, Sharon. Maravilhoso, maravilhoso. E com todas as novas tecnologias digitais, com as redes sociais, que hoje a gente sabe, né, que muitas pessoas passam um tempo assim, talvez excessivo, dentro das redes sociais, e nós sabemos um pouquinho de como os algoritmos funcionam, né? Então, alimentando de si mesmo.
Você, dentro da sua linha de pesquisa, dentro dos seus estudos, você consegue afirmar que há talvez uma falta de humanização por essa caixa de ressonância, de se alimentar mais de si e criar essa linha mais extremista? Vamos lá. Bem, estabelecer relações de causa e efeito. Para isso, a gente precisa de muitos dados, né? De muita... Além da literatura, é preciso muitos dados, né? Para poder dizer isso. Mas tem muita gente pesquisando, né? E muita gente analisando e falando sobre isso. Então, as tecnologias digitais, em particular, as redes sociais digitais, elas podem produzir desumanização? Podem produzir e produzem. Né? Por quê? Porque isolam, porque a gente tem, assim, na aparência, olha, mas a gente não vai unir, a gente não vai colocar as pessoas em contato, colocar pessoas ou colocar perfis. Então, a relação na rede social, ela é sempre limitada. Eu vejo a Sharon aqui nesse quadrinho, eu vejo uma imagem que pode estar com filtro ou não, enfim, mas é só um quadrinho, e pode estar, tem milhares de fotos, não sei se eu posso dizer milhões de fotos, mas milhares de fotos, vídeos, mas enfim, será apenas um pequeno recorte da vida de alguém, nunca vai ser, a relação nunca vai ser completa. E então, na rede social, na rede social digital, preciso dizer, né, nós temos muito mais as possibilidades de desumanizar do que humanizar, mas aí não quero ser tecnofóbico, né? Dizer assim, então tudo da rede social digital é ruim, olha o que a gente está fazendo agora, será que é ruim? Mas pode ser mal interpretado, pode ser recortado, pode ser modificado, enfim. A questão e o problema também, e se a gente reduzir, então, as nossas relações sociais apenas a relações sociais digitais, a relacionar-se com o mundo apenas pela janela do digital. Quer dizer, aqui nós temos janelas, ou Windows, para dizer o nome do sistema operacional, que conecta com outras janelas. Né? E a gente, mas aqui na internet a gente abre uma janela e vê o mundo. Será mesmo? Qual é a diferença, então, em ter contato? Eu falei agora há pouco do exemplo da floresta, da natureza, né? O contato com a natureza e caminhar na natureza, correr no meio da natureza e sentir o ar, mesmo que esteja poluído, e ver uma imagem maravilhosa, linda, colocar um óculos de imersão e passear também, quer dizer, tem uma diferença enorme nisso. E aí, será que o humano, então, ele é feito apenas para o digital? E aí o problema, né, acho que você falou já da bolha ou da caixa de ressonância, ou seja, se eu começo a assistir vídeos e a ouvir opiniões, olha, essa não me agrada, essa me agrada, então eu quero ver esse mundo, eu quero dessa forma, não quero daquele jeito, então eu fico ali dentro de uma bolha e, ao mesmo tempo, na caixa de ressonância. Quer dizer, eu escuto aquilo só que eu digo, que eu quero ouvir. Mas veja como a vida aí ficou pequena. Quer dizer, cadê a possibilidade de diálogo no espaço virtual? E, então, aqui é um espaço muito mais onde todo mundo quer falar, que é um espaço mais barulhento do que o espaço da internet. Todo mundo quer falar, todo mundo quer postar, e mais do que isso, não é só quer, pode fazer e faz. Então, não tem aquela sociedade mais mediatizada. Quer dizer, olha, na televisão você tinha um filtro e tem ainda, quer dizer, vai a matéria, alguém vai analisar, vai publicar ou não vai no jornal, e assim por diante. Mesmo na internet, isso é possível, quando você tem uma editora, quando você tem uma organização, um controle nesse sentido. Mas, de maneira geral, olha, se eu quiser publicar um livro, eu posso ir para... A editora pode dizer, olha, vai para casa, escreve de novo, não gostamos, etc. Isso aconteceu com grandes, até eu acabei de citar aqui o Hans Jonas, né? Isso aconteceu com o livro dele, depois ele escreveu novamente. E no nosso caso, não, olha,
eu posso escrever e publicar, né, um livro inteiro, um comentário, enfim, o outro pode nem ler o comentário, não gosta dessa pessoa, já vou falar mal dela. Então, perdeu essa mediatização. E Aham. também a questão do silêncio, né? Não tem o silêncio que permite a reflexão, analisar, ou como escreve aqui o Byung-Chul Han, quer dizer, quando você ia mandar alguma coisa, você lia no jornal alguma coisa, ficava indignado, ou você ia escrever a caneta, ou na máquina de escrever, só o tempo de você ficar Uhum. sentado ali, a raiva já passava, né? Pelo menos em parte essa raiva já. Agora não. Não gostei do que o professor falou, do que alguém falou, já coloca ali o comentário na rede social, toda. Então é uma comunicação muito afetiva, mas são emoções assim carregadas de raiva, e é isso manifestado, me ofendeu, também vou ofender, a resposta vem no mesmo nível também. Então, são fenômenos assim estudados já, né, e Sim. observados, mas está muito perto da gente ainda, quer dizer, estamos muito mergulhados nisso para poder fazer assim uma análise realmente, o que está acontecendo. Tem gente dizendo o que está acontecendo com a humanidade, né? Como é possível que ideias como essa sejam divulgadas e um monte de gente concorde, coloque ali, quer dizer, nesse sentido também é muito a ofensa com a pessoa, né? Com a pessoa X, a Uhum. pessoa Y, e aquele ódio que é ali manifestado, e geralmente tem algum interesse também com relação a isso. E às vezes é a atitude mesmo, né? O que fez, o que deixou de fazer, e aí aquilo vamos dizer, a pessoa é massacrada ali na rede social, talvez pelo que ela fez, ou porque alguém convenceu de uma perspectiva no quadrinho, como eu falava, de que foi aquilo que ela fez. Então, veja, e aí vem a produção de fake news. Então, quer dizer, tem um ônus também e muitos problemas que vêm junto com as possibilidades que as redes sociais digitais, a internet como um todo, ela trouxe. Quer dizer, olha, eu poder transferir um arquivo, eu poder fazer uma transmissão, se fosse numa TV aberta ou fechada, talvez isso aqui que a gente está fazendo não seria possível, Uhum. né? Por causa do custo, porque não Sim. seríamos convidados, etc. Talvez seríamos, mas então nós temos muitas possibilidades. Por outro lado, o fato de, olha, já que todo mundo pode falar, já que todo mundo pode falar ao mesmo tempo, isso causa muito barulho, muita confusão. Então, isso impacta, lógico que isso impacta na maneira como as coisas são produzidas e no processo de comunicação como um todo. Quer dizer, é uma comunicação que é imediata, então não tem mais mediação, e aí a gente vai pensando e o impacto disso na política. Quer dizer, agora, por que eu tenho que ter representantes se eu mesmo posso vir aqui dizer o que eu acredito, como eu acho que a sociedade tem que ser, como eu acho que a sociedade tem que se organizar? Aquele papo que era do churrasco, aquela bobagem que era falada na mesa ali, agora cria um meme, ou era gravado e é colocado na rede, daí o outro, né, daí vem a caixa de ressonância também, e o outro, tem razão, é assim, então muito pouca reflexão, né? Muito É. pouco silêncio, parece que o silêncio é tédio, quer dizer, a comunicação no virtual, ela Sim. praticamente exclui toda a negatividade, mas a negatividade também é necessária para a reflexão. Não, mas se eu tiver um pouco de tédio, significa que eu não sou uma pessoa de sucesso, eu não tenho uma boa Não sou performance, produtivo, né? né? Não sou produtivo, tenho produtivo para quem, para quê? Então, produtivo, quer Aham. dizer, alguém entediado, alguém triste, deprimido, não que tenha que ser assim, não é isso que eu estou defendendo, mas por que excluir toda a negatividade? E a gente sabe que daí excluir toda a negatividade vai ser pura aparência, né? Porque isso faz parte do humano, né? Então, Sim. colocar um mundo na rede social que não tem negatividade é totalmente ilusório, né? Realmente é um virtual muito ilusório. Então, isso gera problemas psíquicos
de toda a ordem, né? Em termos de, olha, mas por quê, né? Olha, eu tô assim, mas é melhor eu dizer que tá tudo bem, vou colocar aqui, tá tudo Negação, né? mil maravilhas, ou mesmo o contrário também, né? Olha, se vai gerar like, então eu vou, olha, gente, eu sou um coitado aqui, olhem para mim. E isso, então, olha, como é possível, né? Fazer até campanha em cima disso, ajudem a pessoa, olha, está bom. E às vezes é tudo falso também. Então, são possibilidades, ao mesmo tempo, de você fazer coisa muito boa, mas fazer coisas muito más, né? Com isso. Por quê? Porque a escala é muito grande. Então, é possível, as coisas podem viralizar, as coisas podem tomar uma dimensão gigantesca e, pelo menos por algum momento, né, influenciar as pessoas, o que elas dizem, o comportamento delas, o que elas falam, o que elas fazem, inclusive, né? E isso é bastante problemático. Então, é preciso, falando em humanização, recuperar essa dimensão do silêncio, de valorização também, né, da negatividade, de valorização, em última instância, do humano. Quer dizer, não tem que ter medo da negatividade, porque isso também faz parte do horizonte do humano. Isso também contribui para um crescimento, para um amadurecimento. Quer dizer, o excesso de positividade, como diz o Byung-Chul Han, isso é muito problemático, né? Esse performance que é excessivamente positivo. É ilusório, né? Porque a vida também tem essa marca, a vida é muito mais dialética, né? Tem tese, tem antítese, tem a síntese, que é uma nova tese, e assim é um movimento, né? O Kant dizia que a vida é um princípio interior de ação. Então, onde tem ação, onde tem movimento, você tem vida. Eu brinco às vezes na aula assim, olha, a água parada apodrece, né? Da Mas dengue, né? da dengue. Só que o movimento nem sempre é um movimento positivo, né? Sempre a positividade que prevalece. É claro que, não, como dizia um professor meu, né? Nós não queremos ninguém aí na fossa o tempo todo e ganha até o apelido de fossildo. Quer dizer, por quê? Quando é uma questão que necessita de tratamento, então que esse tratamento seja procurado, que ele seja buscado, que o melhor seja feito. Mas simplesmente também ficar na total depressão, ou na fossa o tempo todo, assim como na positividade o tempo todo, como se isso fosse possível, quer dizer, aquela ideia falsa de felicidade, que às vezes é falado até na filosofia, né? O que a gente tem que buscar é a serenidade, não é a felicidade. São momentos felizes, né? Não vai ficar o tempo todo com a boca aqui, aquele sorriso gigantesco, porque a ausência, o negativo, também contribui para que a gente alcance essa vida serena, né? Para que a gente alcance essa serenidade. Por aí. Prof, maravilhoso. A gente recebeu alguns comentários aqui, eu quero trazer, tá? Tá bom. Etanin, obrigada pela participação. Vai ficar gravada assim, Ian Caleteca, eu acho que eu falei certo. A live vai ficar gravada, vai ficar no meu perfil, no da SUP também, e eu vou compartilhar com o prof. Se o prof quiser, dá para ficar no seu perfil também. Ezequiel mandou uma perguntinha aqui também. Obrigada, Ezequiel, pela participação. Quais são as implicações da humanização da inteligência artificial nas interações humanas, especialmente em termos de empatia e conexão emocional? Ezequiel arrasando aqui já, né? Olha, se eu dissesse assim que eu tenho a resposta pronta para essa pergunta, não seria verdade, né? Eu posso fazer aqui um ensaio de resposta, eu posso ensaiar uma resposta, porque o fenômeno inteligência artificial também é bastante recente. Então, falar nas implicações emocionais disso, que há o relacionamento, quer dizer, a interação do ser humano com isso que está presente, realmente está. Mas o que eu tenho lido
recentemente sobre isso, olha, talvez a gente tenha se empolgado muito com a questão da inteligência artificial e que a, pluri, a como que eu posso dizer assim, olha, como que ela vai atingir mais gente, né? Ela vai chegar na indústria, vai chegar na educação, na saúde, enfim, não vai ser tão rápido assim. Por quê? Por conta dos custos, e não só custos financeiros, mas também tem o problema ambiental. Então, por quê? O volume de dados que é necessário para nós termos a inteligência artificial, né, isso demanda muita energia elétrica para começar, né? E aí para resfriar também banco de dados, e aí o consumo de água também é gigantesco. Então não é tão simples assim para alimentar um chat GPT, Gemini, etc. Qualquer outra inteligência artificial, então, que tem esse volume gigantesco de dados, né? E aí precisa de data center. Mas manter um data center não é algo assim que seja economicamente tão viável. Não que não tenha dinheiro para isso, tem. Mas daí vem o custo ambiental também, né? O quanto que vai custar ambientalmente, pensando em consumo de água, em consumo de energia, mesmo que a gente tenha energia solar, mas a energia solar também precisa de placa, também polui, também produz sucata, enfim. Então, tudo isso está relacionado. Então, será que vai ser tão rápido assim, né, a proliferação da inteligência artificial? Quer dizer, ela vai chegar em todos os âmbitos da nossa vida de uma maneira tão rápida? Talvez não, mas é ainda algo que está sendo analisado, que está sendo estudado, né? A gente tem aí essas que, olha, produz imagem, produz texto, produz cria as coisas que a gente cria entre aspas, né? A partir desse volume de dados gigantesco que está disponível e como o algoritmo foi preparado também para responder ou para imitar o humano o mais próximo possível. Mas eu vi uma crítica e, ao mesmo tempo, uma análise bastante interessante nesse sentido, quer dizer, a gente está fazendo tudo ao contrário. A gente tinha que fazer muito mais, pensar IA, olha, a IA para fazer, para lavar louça, para fazer o trabalho pesado, já tem, vai dizer, mas já tem lava-louça, né? Mas não é completo ainda. Quer dizer, vamos aprimorar isso. Por que a gente está fazendo IA para escrever texto, para fazer arte? Quer dizer, nós é que teríamos que ter o nosso tempo liberado para isso, para a arte, para a escrita, para a filosofia, para a reflexão, e a gente está fazendo o contrário, a gente está fazendo IA, criando IA para que ela faça os textos, para que ela faça as imagens, e aí e o humano daí, onde fica aquilo que eu falava antes, né? Aquilo que é genuinamente humano. Então, impacta, né? Como nós tivemos a pergunta, né? Vai ter um impacto? Provavelmente que sim, já temos, né? Um impacto que é emocional, um impacto que é na forma. Se a gente deixar de fazer, por exemplo, trabalhos manuais, desde digital, ou principalmente, eu acho, a própria reflexão pode... mas isso eu não faço mais, quer dizer, deixa que a IA melhore o texto para mim. E aí tem implicação ética também, né? O texto é meu ou é produzido por uma IA? Mas é muito mais rápido criar uma pauta com a IA, é muito mais rápido criar um parágrafo com a IA. Por que eu vou parar para fazer, para refletir? Quer dizer, mas daqui a pouco isso vai ser só copiar, parafrasear, como tem várias IAs já que fazem isso, né? Parafrasear algo que já foi escrito. E aí a criatividade mesmo, quer dizer, a partir de um volume gigantesco de dados, uma ferramenta de inteligência artificial, eu dou um comando e ela traz uma resposta lá que estatisticamente é mais aproximada do que daquela que um ser humano faria, né? Da resposta que um ser humano faria.
Mas até onde vai isso? Até onde vai isso, né? De copiar, de parafrasear. E outra coisa, como é que eu vou captar o sentimento de um momento, de uma situação, de uma realidade, daquilo que realmente é humano, e vou colocar isso, né? Desenvolver uma teoria, mas vamos pensar aqui na literatura. Eu posso dizer para IA, imite o Machado de Assis, imite o Fernando Pessoa, e ele vai produzir um texto ali muito semelhante. Mas captar o nosso tempo, captar o espírito de uma época, o zeitgeist de uma época, e colocar isso numa poesia, colocar isso numa música. Então, a IA não faz isso ainda, pelo menos ainda ela não faz isso, né? Então, chamar de inteligência, tem essa discussão, é inteligência mesmo? Tem essa consciência? Porque para ter inteligência, precisaria ter uma consciência, né? Ou seja, nós conseguimos conversar com a gente mesmo, pensar em pensamentos sobre o próprio pensamento. E é claro, a IA desenvolve, por exemplo, ali o tradutor do Google. Quer dizer, ele consegue hoje entregar assim, uma tradução que não é uma tradução palavra por palavra, literal, e dizem os estudiosos que, né, olha, a ferramenta se organizou, se autorregulou para fazer isso. Mas isso é feito de forma consciente, quer dizer, tem uma consciência aí. Aqui o problema é gigantesco, né? Porque se a gente admitir isso, olha, que tem consciência na máquina, então nós já criamos um outro humano, né? E até uma vez eu fui num congresso de filosofia da tecnologia, né? Na sessão, lá no grupo temático de filosofia da tecnologia, e a pergunta foi essa, uma das perguntas foi essa: por que o ser humano ele é tão assim fissurado em criar uma inteligência artificial? Quer dizer, por que imitar o ser humano? Por que criar máquinas capazes de fazer coisas que o ser humano já faz, né? E alguém respondeu assim, olha, talvez porque no fundo que o ser humano esteja buscando é compreender a ele mesmo. E aí ele cria essa máquina capaz de pensar, entre aspas, né, de executar tarefas que são próprias do humano, como criar textos, criar canções e obras de arte, assim por diante. Mas, no fundo, o que se busca, o que o ser humano busca é compreender mesmo o que ele é, o que ele está fazendo aqui, para onde ele vai, que são as perguntas lá fundamentais da filosofia, e o Kant resumiu em uma, né, que é o que é o homem, né? Hoje a gente diz assim, o que é o ser humano? O que é o ser humano? É um ser capaz de criar inteligência artificial. E se a gente for um experimento de um outro tipo de... Agora indo bem longe, né? E se Agora a vai gente for longe, eu um adoro. experimento de um outro, quando que deu errado, e deletaram a gente aqui para a lixeira chamado Terra, né? Eu acho que não. Mas, enquanto humano, nós somos capazes desse tipo de reflexão também. Tá? Eu acho que eu não respondi a pergunta dele, mas eu coloquei algumas coisas aí, alguns apontamentos, né, que nos ajudam a refletir sobre a questão. Isso precisaria de um congresso, né? No mínimo, teria que escrever um livro, fazer um artigo aí, para tentar ensaiar uma resposta. Para tentar ensaiar uma resposta. Não é à toa que hoje eu estava, antes de estar aqui contigo na live, eu estava tomando um café com o Ezequiel e eu também já convidei ele para participar aqui do Superlativo com a gente, porque ele tem uma outra visão e é muito, muito legal isso, né? Esse contraponto de saber, então, usar toda a tecnologia, principalmente as novas tecnologias digitais, a nosso favor, né? Enfim, só um comentário. Agora a gente recebeu uma pergunta do Pedro. Obrigada, Pedro, pela participação. Professor Luiz, como lidar com os algoritmos que me parecem amplificar este desequilíbrio entre o positivo e o negativo? A depender do que mais agrada o indivíduo no momento? Olha, não sei se nós temos todo esse poder para
para lidar com os algoritmos. A tomada de consciência, ela auxilia muito. Então, por exemplo, no próprio Instagram, ele gosta desse tipo de vídeo, ele gosta desse tipo de conteúdo, então entrega o outro. Ele começou a não gostar, então o algoritmo já... Como é que eu faço para ter o Luiz, a Sharon, o Ezequiel, né, ou quem quer que seja, como é que eu faço para que ele fique o máximo de tempo possível, consuma o seu tempo de vida na rede social? Então, se por um lado você está trabalhando aqui, você está lendo, você está buscando ter uma consciência, do outro lado tem um monte de engenheiro, olha, como que a gente faz um monte de teorias, né, sendo testadas e com uma multidão de gente que acessa isso todo dia, que consome esses conteúdos todo dia. E você falou agora há pouco em utilizar ao nosso favor. Será que nós usamos ou somos utilizados por essas tecnologias, né? Nós somos aqui sujeitos ou já estamos reificados, que a gente nos tornamos objetos e não conseguimos mais viver sem essas tecnologias, sem esses recursos. Até que ponto isso também impacta, e já sabemos que impacta na nossa liberdade. Então, uma tomada de consciência com relação a isso é fundamental, né? Olha, quanto tempo que eu estou... E tempo é meu tempo de vida, né? Eu estou consumindo meu tempo de vida. E tudo bem com relação a... mas eu ganho meu sustento aqui nessa rede. Eu compreendo, mas e quem não ganha sustento nessas redes, né? Que precisa realmente... Então, está consumindo tempo de vida e muitas vezes, puxa, mas eu aprendi alguma coisa. Sem dúvida que a gente pode aprender muita coisa, né? Hoje ainda conversava com alguém, olha, eu sei fazer isso e essa comida, aquela, e pratos assim bastante exóticos, mas onde você aprendeu tudo isso? Aprendi no YouTube. Então, é tudo ruim? Não é tudo ruim. A questão é qual que é o ponto de equilíbrio, né? Para lembrar o velho Aristóteles, né? Virtus in médio. E até perguntar, será que é possível esse equilíbrio, uma vez que a gente tem isso realmente preparado para que a gente fique viciado, né? Eu acho que tem um livro do Max Fischer que trata sobre isso. Ele começa o livro já dizendo, olha, por que que grandes engenheiros de tecnologia, donos dessas plataformas, não querem que seus filhos fiquem e utilizem essas plataformas? Qual é o problema nesse sentido? Então, encontrar esse ponto de equilíbrio e tentar dominar e não ser dominado não é tão simples, não é tão simples, né? Eu posso dizer, eu vou deletar tudo, vou ficar só... Tem livro já, Lanier, né? 10 razões para você deletar agora mesmo suas redes sociais, a máquina do caos. Então, gente falando isso não falta, né? E então é preciso, assim, eu penso que começar por uma tomada de consciência, mas vai ter um monte de gente dizendo, não, mas é positivo, faça uso, se você não estiver na rede social, você não existe, se você não der conta da sua vida digital, você não, o teu ser é incompleto nesse mundo. Será que é? Não é, né, gente? Quem nasceu depois das redes digitais pode até considerar, redes sociais digitais, pode até considerar que elas são imprescindíveis, mas quem conseguiu viver muito bem antes delas sabe que isso é possível, né? E a gente pode até pensar, será que elas têm uma vida longa mesmo? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Orkut, né? Que foi grande, mas acabou. Outras vieram. Então, também com relação a essas redes que nós temos, podem surgir outras. A questão é muito tempo de vida sendo consumido, né? Nosso tempo. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai fazer o quê? Opa, então por que a vida se tornou isso, né? Por que eu não sei fazer outra coisa se não for ficar ali passando o dedo, né? E assistindo vídeos, postando comentários, ficando com raiva, ou dando risada, o que não tem nada de mal nisso. Mas veja, e a vida social, e a vida coletiva? Quer dizer, a rede social individualiza muito, né? Ela coloca no lugar da sociedade, coloca no lugar do social, ela coloca a solidão,
né? E às vezes uma solidão, olha, estou aqui na minha cadeira, estou aqui no meu trono, com essa janela aberta para o mundo, e está tudo legal, está tudo bonito, até quando? Né? E esse isolamento não é próprio do humano, né? Nós somos seres sociais, e eu posso criar um aplicativo que dê um abraço digital maravilhoso, mas nunca vai ser um abraço, né, igual o abraço de uma mãe numa criança, o abraço de um pai no filho, o abraço, a reunião de uma família, né, da pandemia, muitas famílias fizeram isso, né, e a gente fazia as aulas também, mas nunca é igual Não. a realmente se encontrar, né, e realmente compartilhar. Então, a vida digital precisa ser um complemento, né, e a exceção, e não a regra. Quer dizer, olha, agora tudo é digital e eu não preciso mais do contato humano, como se eu fosse ter uma vida plena apenas vivendo no digital, no mundo digital. E aí, a questão ética que nós precisamos falar, e que está, inclusive, no projeto de pesquisa. Quer dizer, por que fazer um algoritmo que eu sei que vai deixar as pessoas viciadas? Ah, mas isso tem um retorno muito grande. Quer dizer, quanto mais tempo ela ficar conectada, mais ela fica exposta a produtos, mais ela fica exposta a propaganda, mais eu posso ter um retorno. Então, não é de graça, né? O que eu vou falar não é nada novo. Nada, não é de graça. Quer dizer, eu estou vendendo o meu tempo de vida, o tempo que eu fico conectado e exposto ali às propagandas, a tudo isso que fica disponível, e alguém, claro, vai lucrar com esse tempo que eu fico aqui conectado. E não raro, no meio daqueles, olha, tem aqui um curso lindo, você vai aprender, tem aqui isso, tem aquilo. Não tem nada de mal nisso, não tem nada de mal isso, mas é bom lembrar, o seu tempo de vida está sendo consumido. Você não tem outra vida, não sei. Daí depende da crença também de cada um. Quer dizer, você tem só uma vida e tem que cuidar muito bem dela, né? Viver muito bem. Com o que você, né? O professor Mário Alencar, de saudosa memória, que fazia essa pergunta, né? O que você tem feito com o seu tempo de vida? O Nick fez 2 comentários aqui. O primeiro foi: o dilema das redes mostra isso de uma maneira muito bacana. Esse filme é muito legal. Não sei se ele está disponível no Netflix ainda, mas se tiver, é uma boa dica, né? E o outro comentário foi: quando você não paga pelo produto, o produto é você. Exatamente. E é exatamente isso, né? E nós estamos sendo o produto aqui do Zuckerberg neste momento, produzindo um conteúdo para virar esta chave na cabeça de todos e mostrar que existe um mundo lá fora e que o equilíbrio entre as redes sociais e a vida real, ele pode ser muito bem utilizado, né? Se for utilizado de uma forma inteligente, traz benefícios, né? Sim. Vamos lá. Eu acho que esse é um exemplo bem prático, né, de como a vida é dialética. Então, ela comporta a contradição. Quer dizer, eu quero conscientizar sobre o uso das redes, mas na própria rede, consumindo o tempo de vida das pessoas aqui que estão dedicando a atenção para nos ouvir, para dialogar com a gente. Mas, olha, gente, não dá para ficar o tempo todo conectado, né? Não dá para ficar o tempo todo vivendo essa vida aqui da telinha. Tem vida lá fora da internet, fora daqui das telas, tem uma vida, tem outra vida. Então, isso é próprio do humano, né? Não ter apenas uma única possibilidade, né? O que muitas vezes é o que acontece no nosso sistema aí, maravilhoso, né? Que, olha, se você não for dessa forma, se você não tiver esse produto, dessa marca, se você não se vestir assim, não tiver essa marca, então você não é uma pessoa de sucesso. Você nunca vai conseguir ser uma pessoa realizada, de sucesso, etc. E pior do que isso, a culpa ainda ou a culpa recai sobre o indivíduo, né? Então, se você não conseguiu, né, tantas visualizações, porque você não falou bem, porque você não preparou bem, porque o teu conteúdo não é bom, e etc, e assim por diante. E talvez foi só o algoritmo que não direcionou para aquele conteúdo realmente não se espalhar, etc. Então,
na forma como as coisas são colocadas, essa vida assim muito superficializada, muito baseada no que aparece, né? Tem uma palestra que às vezes eu falo, e eu digo assim, olha, o mundo contemporâneo ele tem os seus templos, né? E o templo do ter, o templo do poder. Tá aqui, tá tudo certo. Ó, o templo do ter, o templo do poder, o templo do prazer e o do parecer ser. Né? O templo do parecer ser são as redes sociais. Né? Eu posso tentar ser o mais autêntico possível, falando, as pessoas estão me ouvindo, mas é só um recortezinho do que eu sou. Né? E talvez não esteja muito distante para as pessoas me conhecer. Talvez tenha, olha, tem que comer um prato de arroz e feijão, tem que sentar junto, tem que conviver, tem que calçar a sandália e caminhar um pouco junto comigo. É diferente, né, do que simplesmente, mas eu acompanho, eu conheço, eu acompanho nas redes sociais. Tem gente que eu vou contar toda a minha vida, que vou expor toda a minha vida, né, do dia a dia até do banheiro, etc. Por que essa exposição, essa excessiva exposição da vida? Isso realmente faz bem para o ser humano? Então, uma vida muito focada no ter, e o ter, ele é necessário, né? Nós precisamos ter as nossas necessidades básicas satisfeitas, mas a gente tem que viver com o mínimo necessário ou com o máximo permitido ou o máximo possível. E o quanto que a natureza suporta isso também, né? Todo mundo viver com o máximo possível. Quer dizer, a natureza dá conta disso? É possível produzir tanto para todo mundo consumir tanto? E junto com isso vem o poder, né? O poder está muito relacionado com o dinheiro que assume o lugar de Deus, inclusive. Né? Não, é por causa de Deus, mas tem que pagar o dízimo, tem que fazer isso. Tem que, no fim de tudo, está servindo a Deus, está servindo ao dinheiro. E Jesus até disse, né? Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E às vezes a pequenas igrejas, né? Aquele programa que tinha pequenas empresas, grandes negócios, às vezes se tornam pequenas igrejas, grandes negócios. Infelizmente a gente assiste isso. Então eu não estou falando nada, meu objetivo não é ofender ninguém de forma nenhuma, todo o meu respeito, mas eu olho para a realidade, eu preciso falar dessa realidade. Quer dizer, olha, se Deus é importante, por que a preocupação com o ter e com o dinheiro é muito maior? Né? O dízimo é para enriquecer o dono da igreja, parece que até dá para vender a igreja junto com os fiéis, como se fosse uma carteira de clientes. Então, o que está acontecendo? Né? Por que o evangelho, eu escrevi um texto, está no meu livro ali, Para Não Esperar Sentado, né, que é Evangelho às Avessas. Evangelho às Avessas, porque justamente, olha, aquilo que está escrito no Evangelho, que Jesus pede para a gente fazer, faz o contrário, quer dizer, olha essa loucura de lei que tentaram colocar agora. Se você distribuir comida para o desvalido, então você tem que pagar uma multa de 17 mil reais. Eu até brinquei, fiz um meme ali, que eu acho que não é novidade, eu acho que outros fizeram também. Se Jesus fizesse a multiplicação dos pães hoje, né, provavelmente ele teria que pagar multa, seria preso, e não à toa ele foi crucificado. Né? E hoje a religião é muito mais nesse aspecto da positividade. É claro, não tem nada de errado e mal nisso. A pessoa vai à igreja, ela quer ouvir uma palavra de conforto, ela quer ouvir uma palavra motivadora, e agora, Jesus morreu na cruz. Então, olha, o sucesso dele foi morrer na cruz. O herói da religião cristã é um herói que morreu na cruz, e isso talvez não seja algo assim tão agradável para alguns. Né? Ele diz, olha, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Não é pegue o dízimo da minha igreja e fique milionário, né, com a contribuição dos fiéis, prometendo a eles um céu, uma vida futura maravilhosa, e não importa as maldades, os sofrimentos que tenha que passar nessa vida. O céu também tem que começar aqui, mas não apenas um céu
material, um céu que exclui praticamente a espiritualidade, exclui Deus, ainda que muito se fale de Deus, né? De que Deus se fala? Que Deus é esse, né? Que gosta tanto de dinheiro. Não é Deus que gosta tanto de dinheiro, talvez sejam os seus intermediários ou aqueles que se colocam como seus intermediários, né? Isso de maneira geral. Então, acaba que a gente esvazia, né, a religião daquilo que ela tem de mais sagrado, sublime, que seria de tentar proporcionar esse religar, né, que está no próprio termo religião. Quer dizer, vou religar o sagrado ou religar o material? Se eu estou colocando a centralidade no ter, no poder. E outra questão que eu falei, o ter, o poder, o prazer, né? O prazer também. Então, tudo tem que ser uma experiência prazerosa, né? Assistir, ou como diz meu filho, é muito satisfatório assistir esse filme, esse desenho. É uma sociedade também hedonista. E é claro que isso também faz parte do humano, que isso também é necessário, mas toda a experiência, quer dizer, excluir a negatividade, excluir qualquer tipo de sofrimento também, isso realmente contribui para o crescimento ou para uma infantilização. Então, na educação, por exemplo, tem que ser toda uma experiência prazerosa, mas não é que a escola tem que ser um lugar triste. Pelo contrário, a escola tem que ser realmente um lugar alegre. Agora, como que nós vamos, de fato, ter uma educação se não tivermos nenhuma disciplina, né? Sem disciplina. Se alguém quer fazer exercício, por exemplo, vai precisar de disciplina, vai precisar acordar no horário X, vai ter que ter. Então, não é tudo. Depois pode ter o prazer disso, né? A realização disso. Mas a disciplina foi necessária. O Aristóteles falava muito disso, e não que ele seja a verdade, nem eu, nenhum outro filósofo. O que a gente tem que fazer, e eu penso nesse sentido, isso é trabalhar o humanismo, problematizar as coisas para que as pessoas reflitam por elas mesmas, né? E não colocar para elas a resposta que eu quero que elas digam. Agora, qualquer ideia, como diz a carta de Paris, a Declaração de Paris para a filosofia, né? Qualquer ideia que venha a ferir a dignidade humana, então você não pode considerar isso como filosofia, né? Se nós temos ideias, propostas que vão contra a dignidade humana, e a gente pode dizer aqui direitos humanos, então não dá para chamar isso de filosofia. Isso é desumanização, né? Como, por exemplo, proibir as pessoas de serem caridosas, independente do interesse ou dos interesses que elas têm em fazer isso, ou das motivações, pode ser religiosa ou não, né? Impedir isso e querer a morte do outro não faz nenhum sentido, é totalmente desumano, né? E também rebaixar a religião ao material, a um elemento de mediação para você conquistar lucro, riqueza, enfim, também é diminuir demais o humano, né? Porque, olha, vamos por esse caminho porque as pessoas acreditam, as pessoas estão sedentas, todo mundo vai acreditar e aí é possível enriquecer. Quer dizer, isso é de uma maldade gigantesca. E como que a gente pode fazer frente a isso? Com a educação. Né? Só que a educação também é um território que está em disputa, justamente porque ela tem um potencial gigantesco, né? Ela tem um potencial gigantesco de emancipação, né? E muitas vezes, olha, é mais fácil dar a resposta pronta, dizer, olha assim, já tem uma sociedade, ela tem que ser organizada desse jeito, essa é a melhor sociedade, está aqui. Puxa vida, nós não temos mais abertura para o novo, para criar o novo, para viver o novo, querem nos impor, colocar para a gente
é desse jeito, a ordem que nós queremos é essa, acabou, não tem mais jeito. Então, é um controle, né, sobre a educação, ainda que seja feita em nome de uma suposta defesa da liberdade. Ah, você vai ter liberdade para escolher o itinerário. Daí depois a escola só oferta um ou dois. Não tem liberdade nenhuma. E nem aquele que é ofertado é completamente ofertado. Então tudo vem muito empacotado, né? Muito enlatado, ainda que no campo ideal e no campo midiático ou da propaganda, aquilo pareça lindo, maravilhoso e a melhor proposta possível. Cheryl. Nossa, e olha que maravilhoso, porque você trouxe todo esse tema que a gente nem tinha comentado, né, sobre ele. E a live de semana que vem vai ser com outro filósofo, porque eu tenho um crush por vocês todos. É uma linha que é maravilhosa, que é incrível, e um dia eu espero cursar filosofia também, daqui né, num futuro não tão distante. E na próxima semana a gente vai receber aqui o professor Humberto, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a gente vai tratar exatamente sobre isso, sobre o poder da dialética, não só neste campo filosófico, bem entre aspas, mas trazendo ele para a fisiologia também, porque sim, a dialética, né, o conversar com o outro, ele estimula a neuroplasticidade. Uau! Né? Então, quando a gente traz para esse campo mais físico, palpável, talvez seja um pouco mais fácil das pessoas entenderem. E a gente trouxe todo essa pauta, né, justamente por questões religiosas. Então, vamos caminhar por essa tríade, né, entre a ciência, a filosofia e a teologia. Porque eu escutei de diversos lugares que questionar atitudes de superiores religiosos era pecado. Então, daí que veio tudo isso, né? Prof, deu 1 hora já, o tempo voou, porque eu quero continuar aqui por mais umas 3 horas. E a gente só começou. Como assim? Foi muito rápido. Então, infelizmente, para a gente encerrar, mas eu já quero deixar o convite aberto aqui para próximas, para a gente falar mais sobre isso. Nem chegamos na moral e ética. Meu Deus, tem muito conteúdo. Umas pinceladas apenas. Sim. Gostaria que você deixasse, por gentileza, uma sugestão de filme ou de livro para o pessoal aqui poder consultar depois e aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema. Claro. Olha, vou deixar aqui um filme brasileiro, né, do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol, fácil de encontrar na internet, no YouTube, né? E livro, eu acho que esse aqui é um bom pedido. Olha, do Hans Jonas, né, o princípio, responsabilidade, ensaio de uma ética para a civilização tecnológica. Também tenho lido aqui, né, esse livro aqui é Um Neo-Humano, da Lúcia Santaella, a 7ª Revolução Cognitiva do Sapiens. Eu acho que são boas leituras assim para o nosso tempo. Maravilhoso, maravilhoso. Mais uma vez, prof, muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, né, de vida que você dispôs para estar aqui com a gente, trocando essa ideia, trocando esse conhecimento maravilhoso. E vou lembrar o pessoal que essa live vai ficar gravada, né? Daqui a pouquinho eu já compartilho ela contigo e daqui a pouquinho eu subo ela para o YouTube também. Tá bom? Eu que agradeço, Sharon. É sempre assim uma satisfação e espero de alguma forma também ter contribuído com aqueles que dedicaram esse tempo de vida para nos ouvir. Maravilhoso. Com certeza. Eu já aprendi muito. Obrigada, prof. Obrigada, pessoal. E daqui a pouquinho eu disponibilizo tudo aqui. Para quem não conseguiu assistir inteiro, tem a oportunidade, então, de ver. Brigadinha. E Valeu, até semana gente. que vem. Até. Valeu. Tchau.